Bueno, vamos lá? Vocês estão me ouvindo direitinho? O microfone tá bom? A imagem tá boa? Perfeito. Eu fucei na minha câmera hoje. Eu acho que eu devo estar com uma definição meio aprimorada. Muito bem. Pessoal, antes de começar, então, tranquei a porta do quarto da Juliana, agora ela não consegue entrar para pegar as bonecas dela. Pessoal, antes de começar, boa tarde, né? Mais uma vez. Aquelas orientações de sempre, né? Então, deixar o microfone desligado. A apresentação está sendo gravada, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui, as telas que eu vou mostrar e as instruções que eu vou passar para vocês estarão disponíveis quando terminar, e eu mando para vocês depois o link com o vídeo e os links que a gente conversar durante a aula, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação, de repente levantar alguma questão, é só ligar o microfone e falar, tá? Não tem... receberam sim, Carmen, eu mandei para todos os que estavam listados. Todo mundo que estava inscrito, né? E participou, eu mandei para os participantes do evento lá. Nós estávamos em reunião agora, e aí até a Virgínia pediu para te avisar, a Rita, as gurias que não tinham recebido, talvez. Vou ver com eles, então. Deve tá no spam, porque foi. Todo mundo que se inscreveu, foram 120 inscritos no total. A primeira turma tinha 50. Quando terminou a aula, eu mandei o material para esses 50. Tá? Que pode ter acontecido alguém que assistiu e não estava inscrito, aí não tem como saber também. Mas isso eu vou resolver hoje, porque hoje eu vou mandar para os outros 70, então todo mundo vai receber até o final. Pois é, a Marielane não assistiu e recebeu os vídeos. Agora tu vai ter os dois, melhor ainda. Tá, pessoal? Mas tranquilo, essa questão pontual depois eu posso disponibilizar para os coordenadores, eu mando lá para o grupo dos coordenadores, de repente, o material para mandar para quem não pôde participar, as duas gravações e todos os links. Eu acho que aí fica mais tranquilo, né? Porque não tem mistério, assim, o pessoal vai perder a interação só. Mas o passo a passo aqui fica tranquilo. Não tem problema, Patrícia. Não tem problema. Eu já te mando o formulário para tu te inscrever. Tá, pessoal, eu vou fazer o seguinte... Eu vou compartilhar a tela com vocês. A maior parte... Sim, professor, eu mando no final da aula, eu mando o vídeo, o link do vídeo e os links que a gente vai utilizar, do tutorial, enfim. Bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês na maior parte do tempo. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês na maior parte do tempo e eu vou ficar intercalando entre uma apresentação que eu fiz e os formulários do Google, tá? Então, vocês estão enxergando o PowerPoint, hein? Vê que sim, né? Sim, beleza. Agora estamos vendo de novo. PowerPoint. Então, essa nossa oficina aqui, ela vai tratar basicamente do Google Forms, tá? O convite da professora Virgínia, do Fábio e da Ana Zago era para fazer uma oficina sobre ferramentas para provas virtuais, né? E aí a gente tem um leque imenso de ferramentas que podem ser utilizadas de várias formas possíveis, mas... a gente acabei optando por tratar só no Google Forms, porque a gente consegue focar bastante nela, explorar as possibilidades, e como a Urcamp tem
o Google for Education, né, tem esse acesso a todas as ferramentas do Google de forma ilimitada. O Google Forms é uma ferramenta que para a gente trabalha direitinho, tá bom? Eu não estou olhando o chat, eu estou só com o monitor aqui, eu não estou olhando o chat, então se vocês precisarem perguntar alguma coisa, perguntem pelo microfone, tá? Tranquilo até aqui? Posso fazer assim, ainda voltando. Bom dia, boa tarde, Fernando, tudo bem? Oi. Eu queria muito participar da oficina, por isso estou entrando agora, tá? Já ouvi falar que está ótima, o pessoal todo da semana passada adorou. Então que a gente aproveite bastante esse momento também, tá bom? Vai com tudo. Vamos lá. Tá, pessoal, dúvidas, perguntas, levantem, chamem no microfone ali, tá? A apresentação, aquela padrão, né? Eu sou o Fernando, professor Fernando Fagonde, do curso de Sistemas de Informação, e trabalho também na TI da Urcamp desde 2013. 2013, por aí. E a gente vai trabalhar o Google Forms. Sumiu um slide aqui. Sumiu um slide. Uma observação que eu queria fazer é que eu estou apresentando para vocês como funciona o Google Forms, tá? Mas não é uma definição de que deve ser utilizado o Google Forms, certo? Não é uma normativa, é só para mostrar como que a ferramenta funciona e as possibilidades. Eu tenho certeza que vocês vão ver que elas atendem às nossas necessidades, tanto da graduação I, quanto da graduação dos cursos dos currículos anteriores à graduação I, tá bom? Vamos lá, então. Antes de começar a nossa apresentação, deixa eu tirar aqui. Eu vou mandar um link para vocês aqui no chat, tá? Eu gostaria que vocês clicassem nesse link e preenchessem esse formulário que vai aparecer para vocês aí, tá bom? Eu chamo ele de formulário 1, vai ser o primeiro formulário que a gente vai fazer, tá? É bem rapidinho, ele só tem uma pergunta, bem tranquilo, tá? E o link tá aqui no chat. Então, tem 24 pessoas assistindo. Eu vou deixar aberto até ter mais ou menos umas 20 respostas, tá bom? Valendo. Ó, já tem 3. 6. Vamos lá. 17. Muito bem. 19. Bom, 19. Parou aí, eu acho. Beleza, vocês viram a mensagem que apareceu no final ali? Eu acabei de fazer uma chamada online. Eu não precisei chamar os nomes dos alunos, né? Eu consegui perceber que tem pelo menos 6 que não estão prestando atenção no que eu estou falando, né? Eu tenho 19 respostas no formulário e tem 25 assistindo a aula, né? 21 agora. Ó, já tem 4, então. Né? O que eu queria mostrar, isso aqui foi uma ideia do professor Leandro, né, que ele me perguntou, será que eu posso usar o Forms para fazer chamada na aula? E eu falei assim, olha, eu acredito que pode, acho que é uma ferramenta que pode ajudar. E foi o que eu fiz agora, eu mandei um link para vocês com um formulário onde vocês só digitaram para mim as matrículas e eu tenho acompanhamento aqui na tela que está compartilhada. Eu tenho acompanhamento de todos os que responderam esse formulário. Aí depois eu posso pegar esse resultado aqui e ir lá no meu web diário, quando terminar a aula, ir lá no meu web diário e registrar. Professora Carmen, a gente vai chegar ali.
A gente vai chegar nessa parte do link, tá? É a última etapa. Tá bom? Então, o Google Forms, como eu estava falando, ele atende bastante às nossas necessidades, inclusive essa questão de como fazer a chamada, né? Eu posso... É só entrar no chat, professora Anabela, tá ali o link. 4 minutos atrás. E a chamada toda foi feita, esse link de chamada que eu coloquei foi feito aí, levou 3 minutos para ser preenchido, né? A gente... Só uma informação. Opa! Doutor, por gentileza, aparece ali como participar, é isso? Clica em cima de como participar? É Sérgio Castilho que está falando. Eu não estou conseguindo fazer Aparece no chat ali como participar, é isso? Não, o link, o senhor diz da chamada? É esse último link que eu mandei agora. O link da chamada, exato. É esse que eu mandei agora. Espera que eu vou copiar ele de novo aqui. Aliás, ele já está copiado. Só clicar... Opa, acho que eu mandei o link errado. Não é esse, perdão. Não, Carmen, não é esse. É o link do Forms. É o de cima. Esse aí. Tá, o que eu fiz, então? Criei um formulário com um campo numérico e compartilhei esse link com vocês aqui no Google Meet. Pode ser no Google Meet, pode ser no WhatsApp, pode colocar no Moodle. Vocês podem colocar esse link onde vocês quiserem para que os alunos possam clicar ali e informar a sua matrícula. Uma chamada. Né? Tá, mas aí terminou a aula, o aluno vai conseguir colocar a matrícula dele ali também? Não necessariamente. Eu posso parar de receber chamadas, como eu fiz agora. Não estou mais aceitando resposta nenhuma. Isso aqui foi só um teste, tá? Não está valendo nada. Certo? Só para mostrar para vocês uma das possibilidades. Posso dar continuidade aqui? No slide? Carmen? Luciana, ok. Vamos lá. Entendendo como é que funcionou a chamada, foi uma brincadeira que eu fiz aqui para deixar divertida a aula. Eu já usei isso na CPP sexta-feira passada, tá? E foi bem tranquilo, assim. Botei o link, na própria videoconferência. Cliquem aí e respondam a pergunta. É só para colocar a matrícula? Colocaram a matrícula, eu já sabia quem estava na aula. Não precisei... Oi, Mário, não estou compartilhando a tela ainda. Estou compartilhando a minha cara, por enquanto. Agora eu vou trocar o slide aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é o nosso roteiro, tá? O que a gente vai fazer na próxima hora e meia, aí, uma hora e meia não, 1h10. Não é muito demorado, porque não é muito complexo também. Então, peço só para vocês prestem atenção. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, sinaliza para a gente resolver. Tá? Por que essa oficina está abordando o Google Forms? É uma ferramenta simples de utilizar e ela tem muita documentação. Ela é uma ferramenta que já foi disponibilizada, criada pelo Google, com foco no usuário. Então, vocês vão ver que assim, a documentação de como fazer determinada coisa no Google Forms, ela é abundante na internet. Tem vídeo no YouTube, né? E nós temos a documentação oficial do Google, que eu mando o link para vocês no final da aula, tá? Eu mando o link da documentação oficial para esclarecer alguma dúvida, enfim, ver algum detalhe mais a fundo. Então, nosso treinamento vai passar por 3 etapas. A primeira etapa é essa que está mostrando aqui. Essa aqui, etapa 1, configurar um novo formulário ou teste. Tá? Essa é a primeira etapa. Depois disso, nós vamos editar e formatar essa pesquisa, descobrir o que eu posso mudar, como é que eu faço para convidar outros professores para mexerem no mesmo formulário que eu e conferirem, enfim. E a última etapa vai ser o envio do formulário para preenchimento. Como é que eu faço para disponibilizar esse link para os meus alunos? Eu
eu posso criar quantos links eu achar necessário. De novo, a nossa licença do Google, ela é ilimitada, tá? Ilimitada. Então, nós podemos criar, eu posso criar um formulário por hora, por minuto, por segundo, enfim, depende da minha capacidade de gerar conteúdo, tá bom? Vamos lá. Esse aviso eu já dei, né, que isso aqui não é uma determinação, é só uma orientação de como usar esta ferramenta. Beleza. Como é que eu faço para encontrar os formulários do Google, ou Google Forms, como a gente está acostumado a falar, né? O endereço é esse que está aparecendo aqui, forms.google.com. Tá? É só isso, digita esse endereço no navegador e ele já vai cair nessa tela aqui. Tá? Se eu estiver logado com o meu e-mail da Urcamp, tá? Por isso que eu botei a setinha vermelha aqui à direita. Se eu estiver logado com o meu e-mail da Urcamp, ele vai mostrar aqui que é o meu perfil da Urcamp. Tá? Isso é importante, tá, pessoal? Isso é importante, porque o e-mail da Urcamp, ele é ilimitado. O meu Gmail não é. O meu Gmail gratuito, que eu tenho particular, não é. Então, se eu tenho o e-mail da Urcamp, todos os professores têm, obviamente, utilizem ele. Tá? Fica a dica aí, essa é a nossa sugestão. Tá bom? Feito isso, então, forms.google.com, vocês não precisam fazer agora. Eu vou fazer passo a passo aqui, depois a gente vai ter uma mão na massa, vamos dizer assim. Forms.google.com vai cair nessa tela aqui, com essas opções. Formulário em branco, teste em branco, atividade final. Ele tem alguns modelos prontos que eu posso utilizar, né? No nosso caso, a gente sempre vai entrar no formulário em branco, porque nós vamos criar um conteúdo que não foi feito antes, né? Do zero. Então, clica ali em branco e ele vai cair nesta página aqui. Tá? Essa aqui já é a cara inicial do formulário do Google. Tá? Pode mudar a cor, mas basicamente é essa tela que aparece. Então, nós temos alguns campos aqui. Aqui em cima, canto superior esquerdo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tem. Canto superior esquerdo. O título do meu formulário, por exemplo, avaliação bimestral do curso de Sistemas de Informação, graduação I, 28 de abril. Um exemplo que eu estou dando aqui. Tá? 28 é o limite, né? Título do formulário está aqui e aqui fica com o mesmo título automático. Se eu alterar aqui, ele vem para cá. Se eu alterar aqui, ele vai para lá. Descrição do formulário é um campo texto onde nós, professores, podemos acrescentar ali informação. Tá bom? Não tem mistério até aqui. É uma observação para quem estiver preenchendo o formulário saber que está fazendo a prova certa. Né? Isso aqui... Não, mas peraí, eu recebi o link da prova da psicologia, mas eu faço engenharia. Então, não é essa a minha prova é outra. Tá? E aqui eu tenho um campo de pergunta, vamos dizer assim, um campo que pode ser preenchido pelos alunos, no caso, por quem receber o meu formulário. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora quais são as opções de campos que nós temos. Tá? Aí fica a pergunta, até aqui, alguma dúvida? Como é que acessa? Aonde que está? Como é que eu vejo o meu e-mail da Urcamp? Tranquilo até aí, pessoal? Bom. Tá todo mundo aí? Vocês estão dormindo? Se minha internet não caiu. Fernando, eu tô muda, porque se eu começo a falar, não paro mais, mas eu tô escrevendo ali no chat, tá? Tá, não, tranquilo. Todo mundo atento, olha ali do lado, ó, todo mundo atento. É que tu disse que não ia ver o chat, aí todo mundo ficou quieto. Não, eu perguntei se tinha alguma dúvida e vim olhar aqui no chat. Tá, tudo ok, então, tudo ok. Aqui tá ok, beleza. Tá. Continuando. Então, aqui é o campo de perguntas do formulário, tá? Onde eu tenho aqui o título da pergunta, né? Qual é a pergunta? Tem uma pergunta do Sandro no chat, tá? Vamos lá. Aqui.
Como faz para ficar esse rastro vermelho junto ao cursor do mouse? Muito bom. É uma ferramenta do Google Apresentações, Google Slides, no caso, né? Quando eu apresento, deixa eu mostrar. Onde é que está meu slide? Aqui, ó. Quando eu apresento, ele mostra para mim aqui embaixo a opção apontador. Ó, desmarquei, o mouse não faz mais nada. Marquei, o mouse deixa o rastro. Tá? Eu estava olhando aqui o chat, eu não enxergava as perguntas. A gente pode fazer uma outra depois de apresentações do Google, tá? E a barra da apresentação tem que sumir. A partir do momento que tu tirar o mouse de cima dela, ela some. Essa barra da apresentação. No caso, né? Ó, vou começar de novo. Eu tenho... Aqui está meu slide. Eu vou clicar em apresentar. Ele abriu como tela cheia, né? Eu vou clicar aqui em apontador. A hora que eu estiver passeando o mouse aqui, a barra já sumiu, ó. Tá? Tranquilo, né? Olha aí, ó, apresentações, viu, Virgínia? Então tá. Então, como eu falei, aqui é o campo de perguntas do Google, onde eu posso dizer, por exemplo, se ela é obrigatória ou não, qual é o tipo que ela pode ser múltipla escolha, pode ser caixa de combinação, pode ser grade, pode ser parágrafo, pode ser resposta curta, e agora a gente vai ver uma por uma delas, tá? Então, essas aqui são as opções, tá? Resposta curta, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção. Essas últimas duas aqui são muito legais, mas acho que a gente não vai ter tempo de chegar nelas. A gente vai ficar nessas 4 de cima aqui. Tá? Pessoal, eu acho que liguem o microfone e façam essas perguntas para o Fernando, porque não dá para ficar olhando o chat e apresentando ao mesmo tempo. A Graciela falou ali, eu acho que não está aparecendo a Patrícia Sala também, o Daniel Pimentel também. Tá, esses aí já foi. Graciela, faz o seguinte, eu vou parar de compartilhar a tela aqui e vou começar de novo, tá? Eu acho que vai funcionar agora. Dá uma olhada aí. Deve ter... tá indo o slide. Oi, Lídia, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Resposta curta. Ainda, para mim continua não aparecendo. Para mim continua não aparecendo. Professora, então a senhora faz o seguinte, ela sai da reunião e entra de novo. Entra de novo. Isso. Tá. Ou troca o usuário, ela pode estar selecionada com o usuário errado. Não, mas não faz diferença. Não, todo mundo que está chegando aqui eu estou autorizando. Para ela voltar. Se ela está participando. Agora, professora. A senhora pode clicar nesse botãozinho aqui, ó. E aí ele trava, no caso, o meu vídeo. Tá. Aqui. Ou a minha apresentação, no caso, tá? Uhum. Ok. Tem como apresentar sem precisar permitir? Sim. Sim, se for e-mail da Urcamp, não precisa permissão. Todo mundo já recebe o link e já consegue acessar. Ele só pede permissão quando o e-mail não é da Urcamp. Hotmail, Gmail, enfim. Tá? Vamos lá, continuando no Forms aqui. Aqui. Então, resposta curta, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, grade de múltipla escolha e grade de caixa de seleção. A gente vai passar por um por um. Primeira opção aqui é a múltipla escolha. O que é a múltipla escolha? Eu coloco aqui a opção, é o múltipla escolha que a gente está acostumado a ver, né? Qual é a diferença? Quando o botão onde o aluno marca está no formato circular, essa bolinha aqui,
o aluno só pode marcar uma resposta. Automaticamente o formulário do Google vai impedir que o aluno marque outra. Se ele marcar outra, ele vai desmarcar a primeira. Tá? Múltipla escolha é assim que funciona. Depois a gente vai ter um formulário para mexer, onde eu vou mostrar isso funcionando. Caixa de seleção não é um círculo, é um quadradinho. Esse aqui permite que o aluno marque mais de uma opção. Tá? Esse aqui permite que o aluno marque mais de uma opção. Lista suspensa, como eu coloquei aqui, ele tem o mesmo funcionamento da múltipla escolha. O aluno só pode selecionar uma opção, só que é para quando eu tenho mais de 5 opções. Para não ter aquela lista interminável de opções, eu uso uma lista suspensa. Aí o aluno tem que clicar no triângulo que está aqui embaixo, ó, e aí vai aparecer ali as opções para ele. Eu vou mostrar para vocês também como é que vai funcionar isso aí. Vocês estão entendendo a diferença dos três até agora? Múltipla escolha, caixa de seleção e lista suspensa. O limite das duas anteriores é 5 opções, então. Não é um limite, não existe limitação, tá? Mas é que fica visualmente desagradável. Sim, tá. Então, se tu botar mais de 5 opções no múltipla escolha, vai ficar um formulário gigante, né? Sim. Se tu botar a múltipla escolha ali, fica melhor. Ou a caixa de seleção, no caso, né? Então tá. Vamos lá. Continuando aqui no slide. Resposta curta é o formulário que vocês preencheram agora com a matrícula, tá? Que é um campo de texto e parágrafo, tá? Qual é a diferença da resposta curta para o parágrafo? Me perguntaram isso na aula anterior. A resposta curta, eu consigo colocar validação. Por exemplo, no formulário que eu mandei para vocês que eu pedi a matrícula, eu estava validando lá que era um número, tinha que ser um número, e ele precisava estar entre 100 e 200 mil, que é o nosso intervalo de matrículas da Orcamp. Tá? Então, resposta curta, ele me permite essa validação. Por exemplo, se eu quiser colocar um telefone, eu posso obrigar que tenha parágrafo, tenha parênteses. Se for um campo de e-mail, eu posso obrigar que tenha arroba, eu posso dizer, é um e-mail. Tá? E o parágrafo não. O parágrafo não tem essa validação, ele é um campo texto livre e o aluno pode digitar um livro ali, se ele quiser. Exagerando um pouquinho, né? Mas certamente alguns capítulos de um livro ele consegue digitar ali tranquilamente. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Eu tenho. Manda. Seguinte, eu estava fazendo um exercício, porque eu peguei o slide da outra turma, Tá. e quando eu comecei a fazer, eu fiz a questão da lista suspensa. Fiz 5 questões, Perfeito. tá? Eu coloquei verdadeiro ou falso, daí eu fiz o feedback lá, botei a correção, tá? Aí eu queria fazer mais 5 perguntas. Aí eu criei outra sessão, daí ficou uma sessão separada do que eu estava. Tá. E depois eu quis alinhar a sessão e perdi tudo. Só fiquei com a primeira sessão. Tá, o que eu quis dizer? Certo, mas é que vamos combinar assim, dúvidas do que a gente viu agora até aqui. Essa sua dúvida a gente pode tirar no final da aula, pode ser? Para não confundir quem está olhando pela primeira vez. Tá bem. Pode ser? Pode, desculpa. Beleza. Não tem problema, não tem problema. É só para não embolar, daqui a pouco a gente se confunde, né? Dessa parte que a gente viu até aqui, alguma dúvida, pessoal? Beleza. Então tá, eu vou começar a editar esse formulário aqui, que eu tô com ele na tela para vocês. Vou aumentar um pouquinho aqui meu zoom. Formulário NAP 22 de abril, é o nome do formulário que eu criei, tá? Aqui eu já tenho várias opções de várias ferramentas, a gente vai fazer um hands-on aqui, eu vou fazendo, vou mostrando o que vai acontecer, depois eu mando o link para vocês responderem e mexerem no formulário, tá bom? Como eu falei então, primeira parte, o título, essa parte aqui é o título do formulário, ou o título da prova, e aqui também está o título do formulário ou o título da prova. Então, se eu editar aqui embaixo, 2020, ele vai alterar lá em cima. Eu posso alterar na mão também, não tem problema nenhum.
E aqui embaixo é a descrição da minha prova. Tá? Prova de avaliação da graduação I, do curso tal, módulo tal. Questões de múltipla escolha. É sempre assim, tá? O formulário do Google, ele funciona sempre com esse padrão. Ele tem essa barra lateral aqui, que me dá algumas opções. Inserir imagem, mudar, inserir título ou descrição, adicionar mais perguntas, colocar um vídeo ou adicionar uma sessão. A gente vai trabalhar todos eles. A primeira opção que a gente vai ver aqui, então, é a questão de múltipla escolha. Por padrão, questões de múltipla escolha e de caixa de seleção já vem com duas opções, tá? Eu vou excluir essa aqui e vou adicionar uma nova, ó. Mas eu quero múltipla escolha. Tá? Então, aqui, ó. Caixa de... questão... eu escolhi bem tudo. Peraí. Perdão. Voltando. Agora sim. Múltipla escolha. Questão de múltipla escolha. Tá? Aqui ele me dá a opção para adicionar uma imagem na minha pergunta. Não é o caso. E aqui nesse campo do lado ele me pergunta qual é o tipo de pergunta. Se é múltipla escolha, aquelas opções que a gente deu ali, entre outras, tá? Por exemplo, data, horário, escala linear, upload de arquivo, lista suspensa. A gente vai trabalhar com esses 5 de cima aqui, basicamente. Tá? No caso aqui eu estou com múltipla escolha. É bem fácil o mecanismo, tá? É sempre clicar, escrever e clicar no de baixo. Escrever de novo, clicar de baixo, escrever de novo. E assim vai. Não tem mistério. Entendido até aqui? Todas as outras formas de pergunta possuem o mesmo padrão. Tá? Eu adicionei uma opção errada. Eu posso excluir ela, no xizinho que está aqui do lado, ou eu posso editá-la simplesmente. Pode falar. Fernando, por favor, quando tu colocas ali questão de múltipla escolha, escrever de novo, são as respostas que tu estás escrevendo? São as opções que o aluno vai poder marcar, sim. Tá, perfeito, obrigada. E eu posso seguir nessa mesma sessão e fazer outra questão, que não seja múltipla escolha? Pode no fazer quantas no mesmo formulário, tu pode fazer quantas tu quiser. Não sei se eu entendi a tua pergunta. Aqui eu tenho uma questão de múltipla escolha e logo abaixo eu tenho uma questão de caixa de seleção. Ah, mas tu fez duas. Então, E depois eu tenho uma lista suspensa, depois tem uma resposta curta e depois tem um texto. E assim vai. São questões da prova mesmo. tá, então... Esse formulário é tu que define o tipo de questões de acordo com as sessões, é isso? Tu botou Isso. todas as sessões. Isso. Tá bom. Um formulário funcionaria como uma prova com diversos formatos para cada questão, é isso? Exato. Eu posso... Eu estou mostrando aqui para vocês as possibilidades de respostas, né? As possibilidades de perguntas e respostas. Mas o formulário seria... Tá, o formulário seria uma prova, vamos dizer, prova de obstetrícia de hoje vai ser isso aí. Pronto, Tá. É isso? É isso. Tá. Fernando, a Lídia está chamando no chat. Vamos ver. No chat. Tava. Fala, Lídia. Minha conexão caindo aqui no HU. O problema da Lídia é a conexão lá no HU, a forma como ela está entrando, o Fernando não vai poder fazer muita coisa por ela. Está nos ouvindo, Lídia? Lídia, tenta no teu celular, quem sabe? Vamos fazer assim, Lídia. Se tu não conseguir acompanhar, tu vai receber o vídeo no final, tá? E depois eu me coloco à disposição também para tirar dúvidas, etc. Não tem... Na questão de conexão não dá para resolver muito. Tu pode fazer, de repente, colocar o teu celular no 3G e usar o celular. Mas aí não vai ter dificuldade na interação ali de fazer o formulário, tá? Isso eu acabei não falando antes, né? Existe o aplicativo do Google do Forms para o Android e para o iPhone também.
só que é meio complicadinho de fazer, tá? No celular ali ele dá uma dificultada, então é recomendável, eu recomendo que quando forem fazer um formulário do Google ou qualquer outra ferramenta, que utilizem um computador. Tá bom? Dando continuidade aqui, então, no nosso formulário. Deixa eu parar essa apresentação aqui. Não estou precisando mais dela agora. Aqui. Continuando, então. Todo mundo está vendo o formulário aí? Vou responder, eu não vou olhar, né? Questão de múltipla escolha. Boto aqui qual é a pergunta e aqui eu coloco as opções da resposta, quando for múltipla escolha. Quando for caixa de seleção, a mesma coisa. Eu digito aqui a pergunta, digito aqui as opções e aqui no lado eu marco que é caixa de seleção. De novo, qual é a diferença? Na múltipla escolha, o aluno tem que escolher uma opção. Na caixa de seleção, o aluno pode escolher mais de uma. Tá? Vocês estão vendo aqui embaixo, tem esse campo que diz obrigatória. Tá? Se eu ligar esse botão aqui, essa questão ela se torna obrigatória no formulário. Tá? Então, no caso da prova virtual, né, eu acredito que seja recomendável que todas sejam obrigatórias, né, na minha interpretação. Tá bom? Beleza, continuando aqui. Caixa de seleção múltipla escolha é tranquilo, né? Não é muito diferente do que a gente já está acostumado a ver e do que a gente já está acostumado a preencher também, né? Tem um monte de formulário que a gente preenche todos os dias aí que são com esses dois formatos. Se eu quiser adicionar, por exemplo, aqui na minha questão de caixa de seleção, eu tenho a opção 1, a opção 2, e eu quero adicionar um campo outros, onde o aluno vai poder digitar a opção. Então, ele já vem com um botãozinho aqui, ó, adicionar outro. Ó, aí ele coloca aqui para mim o campo outros. Tá? No múltipla escolha também tem essa opção, adicionar o campo outros. Aí o aluno escreve o que ele quer, qual a opção que ele quer, e confirma ali que ele está marcando. Tá? Eu acredito que para a prova não seja muito indicado, mas aí fica a critério de cada professor, cada coordenador. Beleza? Múltipla escolha já foi, caixa de seleção já foi. Agora a gente vai falar na lista suspensa. A lista suspensa, como eu falei, é quando eu tenho muitas opções para não ficar um formulário gigantesco. Um formulário aqui com... Olha aqui, ó. Vou colocar 10 alternativas, meu formulário praticamente some da tela. Imagina no celular, o aluno tem que dar um scroll infinito lá para conseguir olhar todas as opções. Então, quando eu digo que é uma lista suspensa, para mim, professor, vou apagar o fone aqui, para mim, professor, aparece nesse formato uma opção embaixo da outra. Para o aluno que está preenchendo o formulário, aparece só uma caixinha com um botão onde vai aparecer a lista, mais ou menos como funciona isso aqui, ó. Isso aqui é uma caixa suspensa, uma lista suspensa, perdão. Eu clico aqui, ele vai mostrar as opções assim. Tá? Para vocês poderem visualizar como é que isso vai funcionar, eu vou clicar aqui no botãozinho. Ó, então, aqui no meu formulário, como vai aparecer para o aluno, tá? Título, descrição, o que está marcado com asterisco é obrigatório. Ó, aqui tem um campo obrigatório. E aqui está aquela lista suspensa que eu coloquei 10 opções. Vou clicar aqui, aqui estão as 10. É interessante isso, né? Como adicionamos a informação correta após redigirmos todas as opções? A gente vai chegar lá, é a última parte, quando a gente configura o formulário para ser uma prova, para ser um teste. Tá? A lista suspensa a gente poderia utilizar como, por exemplo, para verdadeiro ou falso, né, professor? Também. E tem como eles justificarem? Tem como justificar, mas não na mesma questão. Aí tu vai adicionar uma outra questão de texto. Para justificar. Isso, justifica a resposta. As falsas, por exemplo. Isso. Ah, joia. Né? No caso, nesse caso específico, eu não consigo colocar uma pergunta condicional. Se marcar verdadeiro aqui,
responde essa aqui também, ou falso responde essa aqui. Tu pode colocar uma de verdadeiro ou falso, e uma embaixo de justifica a resposta acima, ou a resposta número 1, enfim. Tá? Para verdadeiro ou falso, eu usaria o múltipla escolha. Verdadeiro ou falso. Bueno. Continuando, então. Lista suspensa, alguma dúvida? Não? Ok? Segue o baile. Vamos lá. A próximo tipo de pergunta é a resposta curta. Tem 2 vezes aqui. É a resposta curta, que é aquela que eu falei. É um campo de texto onde eu consigo acrescentar algumas validações. Tá? Número de caracteres, por exemplo. Então, aqui, ó, questão de resposta curta. Eu vou botar aqui um ponto de interrogação para fazer de conta que é uma pergunta. Aqui está o campo de texto, né? E aqui embaixo, nesses 3 botõezinhos aqui, eu tenho a opção aqui, ó, validação da resposta. Tá? Então, aqui, ó, eu quero que essa resposta seja um número maior que, sei lá, 1000. E aqui eu boto uma mensagem de erro. Essa opção inválida, por exemplo. Tá? Ó, tá ligada a minha validação. Eu quero tirar a validação, clicando no xizinho ali. Eu quero que ela seja um texto que tenha no máximo, no mínimo 100 caracteres. No mínimo 100 caracteres. E aqui é a mensagem de erro. Escreve um pouco mais, querido. Tá? Então, quando o meu aluno for preencher a pergunta dele, se ele digitar menos de 100 caracteres, vai aparecer a mensagem para ele. Escreve um pouco mais, querido. Vou testar aqui. F5. Lá embaixo, ó, questão de resposta curta. Eu vou colocar aqui 2 palavras. Ó, e a minha mensagem escreve um pouco mais. Isso aqui é só para garantir, assim, que a entrada, né, que a informação que o usuário está preenchendo é a informação que a gente espera. No caso, como eu falei da matrícula, né, era um número. Beleza? Legal, né, Anabela? Também acho muito massa isso aqui. Vamos lá. Questão de resposta longa, que aqui está errado. Aqui é parágrafo. Questão da resposta longa ou parágrafo. Qual é a diferença? A resposta curta tem a validação, a resposta longa eu posso copiar um texto do Word, por exemplo, e colar aqui dentro. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que eu posso utilizar. Aqui tem alguma coisa. Vou pegar isso aqui. Ó, eu vou lá no meu formulário, na resposta longa. Só que eu tenho que dizer que ela é resposta, que ela é parágrafo, né? Agora sim. Deixa eu... Assim. Parágrafo, eu vou escrever. Colei um texto gigantesco aqui dentro. Ó. Tem, sei lá, 200 linhas. E ele foi embora. Tá bom? Também, para quem quer, por exemplo, prova descritiva, né, dissertativa, essa aqui é a nossa opção. Tá bom, professora? Depois a gente manda o vídeo e os links para a senhora, tá? Professora Cíntia. Beleza, deixar o chat aberto aqui. Perfeito, vamos lá. Grade de múltipla escolha. Grade de múltipla escolha, eu posso colocar várias perguntas de múltipla escolha, uma embaixo da outra. Como se fosse uma tabela do Excel, praticamente. Pode falar? Patrícia, a resposta tem que bater com a regra que eu coloquei. Tá? Se eu coloquei ali que ela tem que ter no mínimo 100 caracteres, se ele colocar menos de 100, ele não vai conseguir mandar a prova.
Essa é a validação que ele faz ali. Não é obrigatório deixar a validação, tá? Pode deixar a resposta curta e deixar sem validação nenhuma também. Mas aí dificulta o nosso lado aqui da correção depois, né? Tá. Não, Fernando, eu te pergunto que eu uso do Moodle, tá? E do Moodle, quando a gente coloca alguma resposta curta ali, tem que ser, por um exemplo, 2 comprimidos, e eu tenho que colocar 2, se eu usei a unidade, ou se eu usei a palavra 2, né? Se o aluno colocar diferente do que eu digitei, ele dá errado. Uhum. Então, por isso que eu te perguntei. Não é nesse nível. Ah, tá. Não é nesse nível. Aí... É uma validação para garantir que a informação que está sendo digitada está correta, mas não é a correção da prova ainda. Ah, tá, ok, tá, É só para, por exemplo, como eu falei, se é um número, ele testa para ver se é um número mesmo. Tá, né? Ótimo, muito obrigada. Tá, beleza. Perfeito, obrigada. Continuando aqui, então, grade de múltipla escolha. Eu vou colocando aqui as linhas que eu quero, né? Eu vou colocar aqui, ó, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Tá? No caso aqui, eu tenho 3 perguntas que podem ter o mesmo tipo de resposta. Por exemplo, bom, muito bom, intermediário, ruim, por exemplo. Então aqui, ó, bom, vou colocar 3 opções só, médio e ruim. Tá? Pergunta aqui. Então eu tenho essas 3 linhas aqui que seriam as minhas perguntas e essas 3 colunas que seriam as minhas respostas. Como é que isso fica no formulário quando eu mandar para o nosso aluno? Vai aparecer assim, ó. Aqui as 3 perguntas e aqui as opções de resposta, que ele só pode marcar uma opção por linha, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, a avaliação mensal da graduação I, né? Um exemplo, que ela é objetiva, né? Se eu conseguir formatar a minha prova para que todas as questões tenham o mesmo tipo de resposta, verdadeiro ou falso, por exemplo, eu posso usar essa grade de múltipla escolha aqui. Até eu vou fazer um exemplo aqui com verdadeiro ou falso para mostrar como é barbado. Embaixo, vou tirar uma aqui. Verdadeiro. Falso. Por exemplo, né? Vamos lá de novo. Ó, pergunta, verdadeiro ou falso. Pergunta 2, verdadeiro ou falso. Pergunta 3, verdadeiro ou falso. De novo, isso é uma ferramenta, tá? Uma possibilidade de utilização, não é uma definição. Certo? Vocês estão vendo que tem um botãozinho aqui embaixo para mim dizendo próxima? Esse próximo aqui seria a nossa próxima tela. Próxima. Professora Maria Elaine, a gente pode configurar isso, tá? Se é com e-mail da Orcamp ou se pode ser com qualquer e-mail. Eu vou mostrar isso na terceira etapa, que é a edição e no envio, tá? Ok, continuando aqui. Então, como eu falei, né? Eu tenho um botãozinho aqui, próxima, que seria a próxima sessão, tá? Para que serve isso? Para que a gente não tenha formulários muito extensos. Então, se o meu formulário for ter, sei lá, 15 perguntas, 14 perguntas, 12 perguntas, 10 perguntas, ao invés do aluno ir marcando uma por uma embaixo, uma da outra, e ter que ir rolando a tela, e se ele esqueceu de marcar uma, ter que voltar tudo, eu posso separar em sessões, tá? E aqui no meu formulário, eu tenho aqui, ó, sessão 1 de 2, ó. É esse botãozinho que aparece no menu lateral aqui, ó, adicionar sessão. Digamos que eu tenho, de novo, vou usar o exemplo da graduação I, tá? Eu tenho, na graduação I, cada módulo tem 3 conteúdos, né? 3 disciplinas ali, além do plano integrador da CPP. Então, eu posso criar uma sessão por disciplina. Vou botar aqui, ó, disciplina da terça. Essa aqui de cima eu vou colocar
disciplina da segunda. Tá? E aí eu vou adicionar mais uma sessão, que vai ser a disciplina da... Opa! A disciplina, eu vou mandar lá para baixo. Vamos ver a sessão. Disciplina da segunda, disciplina da terça. Essa aqui, pronto. Então aqui, ó, a disciplina da segunda está aqui, a disciplina da terça está aqui, e a disciplina da quarta está aqui. Então aí cada aluno vai preencher a prova, ele vai ter as opções dentro de cada sessão, como se fosse a disciplina que ele estudou. É mais uma questão de organização, né? Então, eu estou aqui na sessão 1, eu vou adicionar 2 perguntas. Na sessão 2, eu vou adicionar mais 2 perguntas. Opa, adicionei errado. Adicionei no lugar errado. Eu vou adicionar na terça aqui 2 perguntas. E na quarta já tem aquele monte de opção que a gente testou. Tá? Como é que vai funcionar isso para o aluno quando eu mandar o link para ele? Ó, aqui. Eu tenho disciplina da segunda, as 2 perguntas. Fico no próximo. Vou para a disciplina da terça. Tem aqui as opções. Vou para o próximo. Vou para a disciplina da quarta. Que é aquela que a gente fez mais coisa, né? Basicamente é isso. Terminei de preencher o formulário, clico em enviar. Certo? Vou dar uma editada aqui. Disciplina segunda, formulário da NAC, disciplina terça. Isso aí. Alguma dúvida até aqui, pessoal? A gente está saindo da questão da edição das perguntas, tá? Fernando, sim, por favor. Quando tu bota ali disciplina da segunda, disciplina da terça, disciplina da quarta. Tá. O aluno, se eu tenho um aluno que é da disciplina da segunda e um aluno que é da disciplina da quarta, não é o mesmo aluno, eu posso utilizar esse método também para que o aluno abra aquela disciplina que ele faz? Ou isso aí é para o aluno que está nas 3 disciplinas? Isso, eu estou falando o exemplo do aluno da graduação I, que está nas 3. Ok. No caso, eu separei uma prova que seria grande em 3 sessões e organizei por disciplinas, mas pode ser por qualquer coisa, tá? Por exemplo, eu tenho uma disciplina, eu tenho uma disciplina do currículo 41, que eu consegui trabalhar até agora 3 conteúdos. Eu posso criar uma sessão por conteúdo, por exemplo. Tá? Não necessariamente precisa ter a sessão, é só para facilitar a vida do aluno. Pensando nisso, o Google colocou para a gente essa ferramenta aqui em cima, que é esse olhinho aqui, ó, que é o visualizar. Tá? O que isso aqui faz? Eu consigo olhar o formulário antes de mandar ele para quem quer que seja. Que é a ferramenta que eu estou usando. Tá? Então, bem em cima no meu formulário, sempre vai ter essa opção aqui, que é o olhinho, que é o visualizar. A gente clica aqui, ele abre o formulário para mim como ele está configurado no momento. Tá? Minha configuração de sessão não ficou o bicho aqui, mas tudo bem. Certo? Deixa eu ver no chat se tem alguma dúvida. Não? Beleza, vamos embora. Dando continuidade. Agora a gente vai chegar na parte de configurações. Exatamente. Vou apresentar para vocês aqui rapidinho. Aonde que eu identifico as configurações do meu formulário? Onde que eu seto elas, né? Nesse botãozinho aqui que tem uma engrenagem desenhada. Isso aqui é um padrão do Google, tá? Em qualquer ferramenta do Google que vocês olharem, aonde estão as configurações? Configurações mais rápidas estão nos 3 pontinhos, tá? E configurações mais gerais, mais abrangentes, nessa engrenagemzinha aqui. E aqui nessa opção de configurações a gente vai poder fazer um monte de coisa também, tá? Por exemplo, respondendo à pergunta da professora anterior, eu quero restringir que somente alunos da Urcamp com e-mails da Urcamp
acessem o formulário. Eu tenho que marcar essa opção aqui que está lá dentro da engrenagem. Deixa eu abrir ela aqui. Eu vou clicar na engrenagem aqui. Abriu para mim a tela de opções. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a primeira opção aqui é coletar endereço de e-mail. Não é necessário. A segunda aqui, ó, restringir aos usuários da universidade, da região da campanha e das organizações confiáveis. Por exemplo, e-mail que for @urcamp, ou e-mail do aluno, @sou.urcamp, ou do HU, @hu.urcamp, casadamenina.urcamp, museu.urcamp, enfim, todas as opções de domínios que nós temos, elas estão embaixo do guarda-chuva da Urcamp. Tá? Então, se eu marcar aqui, qualquer um dos e-mails, qualquer pessoa que tem e-mail da Urcamp, consegue responder, tá bom? Se eu desmarcar, aí é qualquer pessoa mesmo. Normalmente a gente usa isso em pesquisa de TCC, né? Aqui, limitar a uma resposta. Quando eu coloco essa opção aqui, limitar a uma resposta, que no caso da prova, acho que é necessário, quem está respondendo tem a obrigação de fazer login no Google, tá? Ou login do Google, do Gmail, ou login da Urcamp. Vocês entenderam a diferença aqui? Limitar a resposta. Eu preciso que o usuário tenha algum e-mail do Google, não necessariamente da Urcamp. Limitar uma resposta e restringir aos usuários da Urcamp. Tem que ser e-mail da Urcamp. Tá? Todos os alunos da Urcamp têm e-mail da Urcamp, tá? Quando eles fazem a matrícula, eles já ganham esse e-mail. Às vezes eles não sabem disso, mas todos sabem, e eu tenho um outro videozinho que eu vou mandar junto para vocês, que mostra como que o aluno descobre qual é o e-mail dele. Beleza? Nessa tela aqui, então, do configurações gerais, é isso, né? Tem essas opções aqui, editar após o envio. Depois que eu mandei a minha prova, eu posso entrar na prova e editar a resposta? Então, a gente acredito que para a prova não é uma opção. E ver gráfico e sumário da resposta, eu consigo acompanhar o meu andamento da prova, e se eu tiver a validação, eu consigo olhar como é que está. Também não recomendo marcar isso aí. Certo? Então, aqui são as configurações gerais. Alguma dúvida dessa primeira aba aqui? No caso, se eu sou a professora, né? Tá. Eu fiz a prova, entrei aí nas configurações, e meu aluno não tem o e-mail da Urcamp, eu vou lá e posso marcar que qualquer e-mail do Gmail pode entrar? Todos os alunos da Urcamp têm e-mail da Urcamp, tá? Tá. Todos têm. Pode, se não marcar para restringir usuários da Urcamp, ele tem que ter algum Gmail, e-mail do Google. Tá. Tá? Tá bem. Mas nem todos... Mas assim, eu não posso trocar essa configuração. Não, como assim? Desculpa, não Porque entendi. isso aí está dentro do guarda-chuva da Urcamp, eu não tenho como modificar isso aí, né? Se ele não tem um e-mail, sei lá, ele tem Hotmail, e ele não quer entrar por da Urcamp. Isso, não, a restrição da Urcamp, assim, o que a gente pode restringir é se o aluno deve utilizar e-mail da Urcamp ou não, tá? Eu posso, se eu não marcar ali que ele deve utilizar e-mail da Urcamp, o questionário está aberto para qualquer pessoa, tá? Só que aí eu não sei quem é que está respondendo, ele fica anônimo. A partir do momento que eu marco que eu quero limitar a uma resposta, aí o Google, isso não é da Urcamp, é o Google obriga o participante a fazer login no Google, como ele diz aqui, ó. Os participantes precisarão fazer login no Google. Obviamente, né, não tem como eu impedir que uma pessoa responda 2 vezes o mesmo formulário sem saber quem ela é. Né? Eu entendo que para provas, avaliações da Urcamp, esses 2 botões devam estar marcados. Tá? Aí a gente tem aquele problema, mas o aluno não sabe o e-mail dele da Urcamp. Bom, esse é o outro problema. Né? Não é o problema de como fazer a prova aqui. Isso a gente pode... Por isso que eu fiz um videozinho e mando para vocês. É bem fácil de fazer, de olhar. Tá bom?
E esse limitar a uma resposta aqui é meio subentendido, né? Não pode fazer a mesma prova 2 vezes, né? Ah, perfeito, claro. Tá bom? Tá bom. Da aba geral, mais alguma dúvida? Não, acho que também. Mandei no Moodle como tarefa, é isso mesmo? Tu pode colocar no Moodle como um link lá, como URL, sim. Essa é essa pergunta, se eu entendi certo. Tudo certo. Dúvida no coletar e-mail, professor Júnior. Coletar endereço de e-mail, ele vai criar um campo antes do meu formulário pedindo para o usuário digitar o e-mail dele. Mas ele pode ser qualquer e-mail. Tá? É um campo do formulário pedindo para o usuário digitar o e-mail dele. Não é questão de restrição de acesso ou restrição de login. Não sei se eu fui claro. Não sei se eu consegui explicar. Aqui, o coletar endereço de e-mail, ele vai abrir um campo lá assim, digite seu e-mail. Aí bota lá, junior@hotmail.com. E aí consegue fazer o resto do formulário. Mas essas duas opções aqui debaixo de restringir o usuário do Orcamp e limitar não estão valendo ainda. É separado, não sei se ficou claro. Se não ficou, vocês podem perguntar também, não tem erro. Vamos lá, a aba geral fechou. Agora eu vou para a aba apresentação. O que é a aba apresentação? Basicamente, ela tem aqui mostrar barra de progresso. Então, ele tem lá um índice, né? Eu tenho 10 questões. Eu respondi a primeira, andei 10%. Respondi a segunda, andei mais 10%. A terceira, mais 10%. É para o usuário saber qual é o progresso dele no formulário. Tá? Não vejo problema em fazer. E essa outra questão aqui, ó, embaralhar a ordem das perguntas, é muito legal para quem está fazendo prova. Quando eu marco aqui embaralhar a ordem das perguntas, a pergunta número 1 do aluno, do primeiro aluno que acessar, vai ser diferente da pergunta 1 do segundo aluno. As perguntas, as opções estão corretas, adequadas, mas a ordem delas no formulário vai estar embaralhada de forma automática. E, Fernando? Opa. Ele embaralha por sessão ou embaralha todas as perguntas? Ele embaralha por sessão. Obrigado. Por sessão. A Carmen gostou dessa parte de embaralhar. Gostei. E sabe qual é a resposta da 1? Na minha é tal. Não, mas não tem nada a ver. Pois é, não tem mesmo. Né? E ele consegue. Quanto mais opções, quanto mais questões tu tiver, mais ele vai embaralhar, obviamente, né? E ele tenta, primeiro, assim, deixar cada prova diferente uma da outra, até não ter mais opções. Tá, e na mesma sessão eu posso botar 2 questões? Pode botar quantas tu quiser. Quantas tu quiser, não há limites. Tá? A questão é só para... Pensa assim, a questão é para separar em páginas. Para não ter que estar rolando um monte de coisa ali, pegar o aluno que vai fazer no celular mesmo, né? Quebra de página, digamos assim. Desculpa, cortou o áudio, não ouvi. Seria tipo uma quebra de página, passa para outra página, é isso? Isso, é uma quebra de página. Né? Então, coloco algumas questões ali. É mais para não ficar ruim no celular mesmo, né? Boa pergunta, Carmen. Tempo para respostas. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aí. Eu não consigo deixar pré-configurado no formulário do Google, ele não tem essa ferramenta, de eu dizer assim, olha, essa prova aqui, ela é válida até às 10 horas da noite do dia, sei lá, do dia 23 de abril. Eu não tenho essa configuração, tá? Mas eu, que sou a pessoa que criou o formulário, ou o professor, no caso, consegue marcar essa opção aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui em respostas, tá? Tem que ser a pessoa que criou o formulário. Aqui em respostas eu tenho um botãozinho aqui, ó, aceitando respostas. Quando ele está azulzinho, ele está aceitando respostas. A hora que eu clicar aqui, ele não aceita mais. Então, quem não fez a prova não faz mais a partir desse momento.
Ah, mas aí o aluno me ligou e disse, professor, eu cheguei agora no trabalho, eu vou poder fazer a prova agora. Beleza, vai lá e abre para ele. Tá? Mas eu não tenho um tempo limitado. O tempo é o professor que vai cuidar. Não precisa ficar olhando o formulário sendo preenchido nem nada. Só tem que ter lembrado de abrir, ficar ali à disposição dos alunos e a hora que terminar a prova vai lá e fecha para não aceitar mais. Tu disseste daí, tu abre para ele. Isso significa que eu posso abrir para uma pessoa só? Ou no Não. momento eu abro todos? Tu abre o formulário. Ok. Abre o formulário. Todo mundo que não fez a prova até aquele momento vai poder fazer. Quem não preencheu o formulário, estou chamando de prova, mas quem não preencheu o formulário, né? Basicamente, é isso aqui. A gente está aqui na aba apresentação, tá? Mostrar barra de progresso, embaralhar a ordem das perguntas. Aqui tem a opção aqui, ó, mostrar link para enviar outra resposta. Como eu marquei aqui que eu vou limitar uma resposta, obviamente ele já não deixa para mim aqui a opção de marcar isso aqui. Se eu não tivesse marcado esse cara, limitar a uma resposta, ó, ele deixa eu mostrar o link. Então, cada vez que eu submeto um formulário inteiro, no final, na tela final, ele vai me dar o link para eu poder mandar de novo, se for o caso. E pode marcar todas as 3 opções. Pode marcar todas as 3. Só que na questão de utilização para provas, isso aqui não é recomendável, né? Tá? E essa mensagem de confirmação aqui é a mensagem que aparece para o aluno no final, depois que ele preencheu tudo e submeteu o formulário. É a mensagem que eu mostrei para vocês naquele primeiro formulário que a gente preencheu hoje, né? Viu que eu fiz uma chamada aqui? É aqui. Né? Então, obrigado pela sua participação. Né? E aí vai. Um exemplo, né? Tranquilo? Essa parte aqui não tem mistério, né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Bem ok. Tranquilo. Barbado. Vamos lá. E essa aqui é a parte mais legal que eu achei no Google Forms, que é a parte dos testes, tá? Ele chama de teste o que a gente chama de prova. Né? Também chama de teste, né? Então é assim, quando eu clico aqui em testes, ele me dá essa opção, criar teste. O que eu posso fazer com um teste usando o formulário do Google? Eu posso atribuir respostas corretas e ele já vai me dar uma correção para o meu formulário em tempo real, vamos dizer assim. Os alunos vão preenchendo a prova e eu já sei quanto que cada um tirou. Né? Facilita a nossa vida de professor, né? Então, eu vou tratar aqui algumas opções disso aqui, e aí a gente volta para o formulário e a gente faz um formulário de teste, tá bom? Então, na aba testes aqui eu digo que ele é um teste, tá? Para atribuir pontuação às questões e permitir uma correção automática. Se eu tiver uma turma inteira utilizando Chromebooks, no caso, estou na Urcamp, não tem mais a questão do virtual, eu vou dar um Chromebook para cada aluno, eu posso ativar isso aqui para que eles só consigam acessar o formulário, sem abrir outra aba. Tá? Mas é só para quem usa Chromebook. E aí toda a turma tem que estar usando o Chromebook. Então não é o nosso caso. Tá? Não é o caso da Urcamp. Então isso aqui deixa desmarcado, modo Chromebook, né? E aqui liberação da nota. Eu posso liberar a nota para o aluno imediatamente após o envio, ou eu posso liberar a nota para o aluno posteriormente após a revisão manual. Aí o professor vai lá e confirma que viu, né? Confirma que corrigiu. E essas 3 opções finais aqui, perguntas erradas, respostas corretas e valores. Quem está preenchendo o formulário, no caso, o aluno, quando ele errar a pergunta, eu posso mostrar para ele que ele errou? Eu posso mostrar para ele qual é a certa quando ele errar? Eu posso mostrar quanto que valia cada uma? Né? Isso aqui vai a critério de cada professor. E aqui nesse botãozinho que tem um ponto de interrogação, ele sempre tem uma ajuda do Google, né, para explicar o que é aquele campo. Ó, mostrar a resposta correta para cada pergunta depois de liberar as notas. Mostrar as perguntas respondidas incorretamente. Mostrar o valor de cada questão. Tá? Também, não é o caso
creio eu. Só estou mostrando aqui. E se ficar alguma dúvida, tá, dessas opções aqui que a gente está olhando, na documentação que eu vou mandar para vocês, está bem claro ali, bem definido como é que faz, o que é cada uma, tá? Bem esmiuçado ali. Beleza? Então, eu configurei minha prova aqui, eu disse que ela é um teste, eu disse que eu vou mandar a nota depois, não quero mostrar as erradas nem as certas. A minha apresentação aqui vai embaralhar a ordem das perguntas, então cada pergunta vai estar numa ordem diferente para cada aluno. E aqui eu vou restringir, eu não vou restringir nada porque é um teste, tá? Mas eu restringiria usuários da Urcamp e limitaria uma resposta no momento da prova, tá? Desmarquei aqui, salvei. Se não salvar, a informação não fica disponível, tá? E agora aqui em perguntas eu vou excluir essas sessões aqui, eu vou ficar só com 2 perguntas, que é para mostrar para vocês como é que funciona a questão das notas, tá? Eu fui lá nas configurações do formulário e disse que ele é um teste, nos últimos 15 minutos da aula. E disse que ele é um teste. Agora eu venho aqui na minha questão e eu tenho aqui embaixo a opção chave de resposta. Tá? O que é a chave de resposta? Eu posso marcar aqui qual é a resposta correta. Ó, então a minha resposta correta vai ser a do meio e ela vale 1 ponto. Concluído. Dessa segunda aqui, a opção 2 é a correta e ela vale também 1 ponto. Posso botar quebrado aqui, tá? Posso botar decimal. Aqui está a minha caixa de seleção. A opção correta também. A chave de resposta aqui. A opção é a 7 e também vale 1 ponto. Tá? Essas aqui que são texto. Essa aqui eu tenho que validar depois, tá? Aqui não vamos utilizar elas para correção automática. Até vou excluir ela daqui para não ter problema. Tirei. E essa aqui, chave de resposta. Falso, verdadeiro, falso. Ponto, 1 ponto. 1 ponto. Concluído. Então eu tenho 1 ponto aqui, 1 ponto aqui, 1 ponto aqui, 1 ponto aqui. Minha prova vale 4. Tá bom? Isso é assim que eu faço para dizer quais são as respostas corretas e quanto que vale a minha prova. A hora que eu mandar esse link para os meus alunos preencherem, quando eles forem preenchendo, eu já tenho a correção automática disso aqui. É legal assim, né? Eu vou tornar aqui os campos obrigatórios. Concluído. Obrigatória. Essa suspensa é obrigatória também. Essa aqui acho que é obrigatória também. Beleza. Tá? Terminei de fazer minha prova. Tá pronta a prova. Como é que eu faço para mandar para os meus alunos? Eu tenho esse botãozinho aqui do lado, que é o botão enviar. Tá? Esse botão enviar aqui, ele me dá algumas opções. Ó. Eu posso enviar por e-mail. Aí eu posso botar os e-mails aqui. Por exemplo. Né? Já vai pegando a minha agenda, vai colocando ali os e-mails. Ou eu posso, que é o nosso caso, acredito, copiar um link. Tá aqui, ó. Nessa opção aqui de link, eu clico aqui em URL curto, vai ficar menorzinho o texto. Pode ficar grande ou pequeno, eu sempre uso pequeno. Ctrl C para copiar, ou clico aqui para copiar, e manda o link para os alunos, ou manda no WhatsApp, ou coloca no Moodle lá para eles preencherem. Enfim, então eu vou mandar para vocês esse formulário que eu preenchi agora. Eu só vou colocar uma configuração aqui, que eu vou limitar a uma resposta. Vou coletar endereço de e-mail. Tá? Só vou pedir que vocês informem o e-mail para mim. Viu que ele colocou aqui um campo de e-mail? Ó? Vou coletar o endereço de e-mail para poder dar para vocês
o feedback quando for respondido. Então, agora, estou mandando para vocês um formulário do Google, aí no chat, para vocês marcarem. Marquem aleatoriamente as respostas ali, só para ver quem é que vai acertar, quem é que vai errar. E aí depois eu mostro como é que fica o gabarito. Tá bom? 5 minutinhos aí para preencher. Não consigo abrir esse link. O que aparece para a senhora, Luciana? Aparece, agora tem uma mãozinha ali, deixa eu ver se... aparece um link, e embaixo enviar resposta, mas quando eu clico no enviar resposta, não consigo digitar. Deve ter algum... O meu também, o meu fica escuro, não aparece, não navega. Olha, o que eu posso dizer? Está funcionando. Já tem 9 respostas aqui. Tá, deve ser alguma questão pontual. Vocês estão usando um celular? Como é que tá? Não, agora foi. Foi? Beleza. Quem mais não conseguiu? O professor Benjamin não conseguiu? Clica no link de novo, hein? Vamos ver o que vai aparecendo. Para fazer tudo isso. É para responder ou só para mandar um e-mail, professor? Desculpa. São quatro perguntas, tem que escrever o e-mail ali e marcar as 4 opções, ali, 4 respostas, né? Eu achei que era só o e-mail que tu querias. Não. Agora deu. É isso aí. Para quem já preencheu, estou compartilhando a tela ainda, né? Qual foi a pergunta? Última alteração que eu fiz, não salvei. Qual alteração? Eu acho que todas estão... Essas últimas que tu fez ali, eu não vi tu salvar. Então, eu não sei se salvou, se modificou ou não. Não, salvei sim. Tá pedindo e-mail para vocês, né? Tá pedindo e-mail. Foi a então última alteração que eu fiz. Tá, eu não devo ter olhado aqui a hora que tu salvou. Tá, obrigada. Tranquilo. Tá? Para quem já preencheu, aqui no formulário, meu formulário que eu estou, ele já me abre aqui a opção respostas, ó. E aqui eu consigo olhar por pessoa, no caso, né, a nota, ó, de cada um deles. Tá? E as opções de cada um deles. Como é que foi a resposta, o que cada um acertou, o que cada um errou. Ó. Essa aqui era a última opção lá. Tá? Já tenho a nota aqui. Cadê? Pergunta. Link individual. Ó, o Júnior acertou a primeira, acertou a segunda, errou a terceira e acertou a grade. Vou achar a Maria Elaine aqui. Ó, Maria Elaine. Maria Elaine errou a primeira, acertou a segunda. Claro que não tinha nada certo ou errado aqui, né? Errou a lista suspensa. Então, ele já diz para mim aqui o que está errado em cada uma e quais seriam as verdadeiras, se for o caso aqui da grade, ó. Tá? Mas tá ruim de olhar assim, Fernando, como resumo e como individual. Eu quero olhar uma coisa... eu quero olhar uma planilha, tá? Antes disso, perdão. Aqui no resumo, nessa parte aqui, ó, pontuações, eu já tenho a nota final, tá? Já tenho a nota final do formulário desses alunos. Não preciso nem fazer mais nada. Se eu quiser, eu já posso digitar essa nota aqui no Abdiário, por exemplo, né? Mas eu quero olhar isso aqui em forma de planilha. Então, ele tem esse botãozinho aqui, ó, que é a planilha do Google. Tá? Quando eu clico nesse botão aqui, ele abre essa tela para eu criar uma nova planilha para essa avaliação. E, automaticamente, ele já direciona as respostas que foram digitadas até agora
e as que forem sendo digitadas. Então, antes dos alunos terminarem de digitar os seus formulários, quem já terminou eu consigo ver. Quem for terminando vai sendo adicionado lá no final. Então, tem aqui, ó, professor Júnior, ele acertou 5D6, e aqui são as opções que ele marcou. Professora Luciana acertou 3D6, aqui estão as opções que ela marcou. E assim vai, ninguém tirou 10 na prova, infelizmente. Tá? Me desculpem aí, pessoal. De prova é isso, né? Na questão de configuração da prova é essa aí. A gente tem a aba geral, a aba apresentação e a aba testes, e é justamente onde eu digo ali qual é a resposta correta. Para a questão objetiva, facilita muito a nossa vida, né? E para a prova era isso. Eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida até esse momento. Eu queria tirar uma dúvida. Terminando já. Pode falar. No nosso caso, que temos turma de manhã e de noite, quando tu colocas ali que pode acessar qualquer um que tiver o e-mail da Urcamp, se eu quisesse fazer a mesma prova, por exemplo, esses alunos poderiam acessar fora do horário deles, os alunos da noite? Eu estou aplicando a prova para a turma da manhã. Os da noite podem ter acesso àquela prova? Sim. Sim. Que não podem, seja por isso que tem que marcar aquela opção ali de não aceitar mais respostas. Okay. Tá? E no caso da turma da manhã e da turma da noite, não recomendo que seja a mesma prova. O mesmo formulário. Faz uma cópia dele. Uhum. Tá, era isso a dúvida. Obrigada. Né? Pode criar até a mesma prova, né? Faz a primeira prova ali, libera para os alunos da manhã, quando terminar o período deles, marca ali que não está mais aceitando respostas e cria uma cópia desse formulário. Eu mostro agora como é que faz, é facinho. Cria uma cópia e vai ser um outro link para os alunos da noite. É um outro formulário, separa tudo. Né? Claro que aluno é malandro, né? A gente sabe que eles vão achar um jeito de burlar a nossa tecnologia aqui, mas a gente tem que tentar trabalhar para evitar ao máximo, né? Então, a minha recomendação para turma em 2 turnos é fazer 2 provas. Perfeito, obrigada. Tá? Como é que eu faço para copiar? Já que a gente entrou nesse item aí, né? Aqui, ó, esse formulário que eu mandei para vocês, eu vou marcar aqui para não aceitar mais respostas, tá? Então, agora, ninguém mais consegue acessar o formulário. Se vocês acessarem o formulário, ele vai aparecer... Vou clicar aqui. E vai aparecer lá que não tá, ó. Formulário de disciplina não aceita mais respostas. Vai aparecer essa tela aí. Tá? É para mostrar que funciona mesmo, né? Para copiar. Tá. Para copiar o formulário, eu fiz o formulário para uma disciplina, quero fazer para outra, mais ou menos as mesmas disciplinas. Ou eu tenho um modelo de prova com os tipos de questões que eu costumo usar, eu quero aproveitar esse modelo. É bem fácil. Quando eu estiver no meu formulário do Google, eu clico nesse botãozinho aqui, ó, roxinho. Tá? Ou se eu estiver lá no forms.google.com, eu vou estar nessa tela aqui. Aqui aparece para mim... Oh, perdão, não é aqui. Desculpa. Estava explicando outra coisa. É aqui, ó. Nesses 3 botões aqui, eu tenho a opção fazer uma cópia. Tá? Fazer uma cópia. Tá. Última coisa. Penúltima coisa, perdão. Eu estou fazendo o meu formulário, mas o meu formulário ele é feito por todos os professores do curso. A minha prova é feita por todos os professores. Não sou só eu que faço. Ou eu faço e o coordenador revisa. Um exemplo. Como é que eu posso fazer? Eu tenho aqui, nesses 3 botões, a opção adicionar colaboradores. Tá? Quando eu clico naquele botão ali, eu posso, aqui embaixo, convidar pessoas da Urcamp para que elas consigam editar o formulário. Então, por exemplo, vamos pensar no cenário da graduação I. Um exemplo da graduação I. Eu tenho 3 professores de conteúdo. Eu, coordenador, crio o formulário e adiciono os 3 professores ali para que eles adicionem as suas questões. Tá? Imaginando que todo mundo assistiu o vídeo de como fazer o formulário. Um exemplo. Eu fiz um formulário, eu quero que o meu coordenador revise para mim se está adequado, se está ok. Vem aqui,
e coloca aqui o e-mail dele. Vamos lá, o meu coordenador é Marielaine, marialeon@orkana.br, permissão de edição, enviar. A Marielaine vai receber no e-mail dela uma notificação dizendo que eu adicionei ela como colaborador desse formulário, e ela já consegue mexer nele, embaralhar as questões, mexer em configuração, fazer o que ela quiser. Tá? Isso aqui vocês podem fazer, não só entre professores. Querem criar um formulário e mandar para um aluno olhar alguma coisa, pode fazer também. Né? Imaginando fora do contexto da prova. Né? Tá, então a gente já mostrou como é que adiciona o colaborador, como é que envia, como é que copia, é aqui em fazer uma cópia. Certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Não? O fazer uma cópia é cópia das respostas? É cópia do relatório? Cópia do formulário. Cópia do formulário. Eu fico com 2 formulários iguais. Ah, certo. 2 formulários, 2 links, tudo 2. Aí, como é que eu faço esse material no momento que eu fecho ali a prova e saiu aquela notícia ali de que não pode mais ter acesso? Tá. Aonde que eu entro para acessar aquilo ali para ver as respostas? Tá. Eu fechei na tela inicial, forms.google.com, vai cair nessa imagem aqui, né? E aqui vai aparecer todos os meus formulários, ó. Todos os formulários que eu já utilizei. Então, eu vou clicar nele, ele vai abrir e vai ter a aba respostas ali. Mesmo ele não aceitando mais respostas, as respostas que já foram recebidas estão gravadas aqui dentro. Não se perde mais, não se perde nunca mais, diga-se de passagem. Né? Para excluir, é só clicar nele. Para excluir, clica ali e excluir. O ex-presidente do Google, o Eric Schmidt, ele falava que se você não quer que uma coisa exista digitalmente, não crie ela. Né? Então, mesmo a gente apagando o formulário, ele nunca mais vai deixar de existir, tá? A gente só não vê mais ele, mas ele está lá em algum lugar do Google ainda. Isso não chega a ser um problema, né? Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Eu quero saber aquela minha dúvida inicial. Como é que eu fiz que eu alinhei na seção acima e sumiu tudo? Tá, quem é que está falando? Desculpa, pela voz eu não conheci. Oi, Professora Carmen, eu tenho que olhar o seu formulário para saber. Tá. A gente termina aqui, a senhora me adiciona como colaborador, eu olho, pode ser? Pode ser. Tá. Ok. Vou adicionar meu e-mail aqui, ó. É isso aí. Tá? Para terminar nossa apresentação aqui, então, isso que a gente viu aqui do formulário, o Google tem um programa de treinamento para professores, tá? Que é o Teacher Center with Google, que eu vou mandar para vocês o link também, onde ele possui lá uma certificação. O que é a certificação? Ele tem uma série de vídeos, tutoriais ensinando como fazer. Tem um lugar lá onde a gente pode praticar e fazer isso, um ambiente preparado para práticas. E depois a gente faz uma prova. Paga para o Google, acho que é $10, deve estar em $10 ainda. Paga para o Google e faz uma prova online e ganha uma certificação dizendo que a gente é um professor certificado pelo Google. Eu fiz a minha prova, ela vale até o dia 22 aqui, ó, até o ano 2022, tá? Para mostrar para vocês para entender como é que funciona, né, e mostrar como é que funciona isso aí. Então, o Google possui um programa de treinamento, o programa de treinamento é gratuito, quem quiser fazer pode fazer, paga só para fazer a prova se quiser fazer a prova. Quem faz a prova e passa tem o certificado, que aí dá para colocar lá no Lattes, dá para colocar um monte de lugar lá dizendo que é educador certificado pelo Google. Tá bom, pessoal? Okay. Eu vou mandar para vocês, para todo mundo que participou, vou mandar o link do vídeo para assistir de novo. Vou mandar dos 2 vídeos, na verdade, vou mandar os 2. E mais o link do material para essa certificação do Google e mais o link do manual do Google de como utiliza o Google Forms, tá? Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês forem tentar fazer o formulário e encontrarem alguma dificuldade, eu estou à disposição para esclarecimentos, tá?
Qualquer momento, bem. é só me chamar aí. Eu espero que tenha sido útil. Era isso. Muito obrigado. Tá, obrigada, tava ótimo. Tchau, tchau. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Tá, quem não conseguiu fazer a inscrição, eu vou mandar o link aqui, tá? Só para eu mandar o material. Só para mandar o material. Eu não fiz a inscrição, né, Fernando? Patrícia. Não tem problema. Não, hoje é só pela matrícula da chamada que eu fiz lá. Tá, ótimo. Mas aí eu mando de novo aqui. Quem não se inscreveu. Tá. Aí eu pego o e-mail de vocês. Quem não se inscreveu, coloca a matrícula nesse formulário aqui. Aqui. E aí vai embora. Certificado da oficina? Tem que ver com o pessoal do NAP. Eu, até o momento, não tenho essa informação, tá? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Bom, já coloquei meu e-mail para vocês aí. Tá bom. Coloquei meu e-mail para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar por e-mail. Tá? Até agora, o máximo, as dúvidas que apareceram foram não consegui acessar o material, mas aí é porque estava usando o e-mail do Gmail, não estava usando o e-mail do Camp. E foi só isso até agora, não teve nenhuma outra dificuldade. Eu acho que, na realidade, o pessoal ainda não fez, né? Eu vou criar um grupo no WhatsApp, temporário, tá, com os telefones de quem se inscreveu, para ficar, assim, uma ferramenta mais dinâmica para a gente tirar dúvidas, tá? Pelo menos o grupo no WhatsApp vai durar aí uns 15 dias, no máximo. Ok. Show. Eu mando o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Clique aqui e entra no grupo. Tá bom, pessoal? Um abraço, valeu. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Tchau, até a próxima.